Você já desejou que alguém do seu passado tivesse voltado só para pedir perdão? Já se perguntou se ainda daria tempo de reconstruir o que foi quebrado? Essa é a história de uma filha ferida, de um pai ausente e de um reencontro que ninguém achava mais possível, até que Deus decidiu reescrever o final. Mas será que o amor resistiria ao tempo? Será que o perdão venceria a dor? Fica comigo até o fim, porque talvez essa história não fale só sobre eles. Talvez fale sobre você também. E se você gosta de histórias reais, com emoção, fé e superação, já se inscreve no canal agora mesmo, porque aqui cada história é um lembrete. O amor pode chegar tarde, mas nunca é tarde demais para amar. Faziam 17 anos que eu não ouvia a voz do meu pai, e mesmo assim, eu ainda lembrava dela, não porque ela era bonita, ou marcante, ou inesquecível, mas porque ela era ausente. E o que é ausente, fica como silêncio em hora errada, como prato vazio na infância, como promessa que nunca se cumpriu. Meu nome é Júlia, tenho 31 anos, e até pouco tempo atrás, eu dizia pra todo mundo que meu pai estava morto. Não era verdade, mas era mais fácil, porque dizer que ele me abandonou, que ele simplesmente sumiu, que um dia ele me levou pra escola e nunca mais voltou. Isso dói mais do que qualquer luto. Minha mãe sempre foi forte, ela me criou sozinha, trabalhava em 2 empregos, cozinhava à noite, estudava na madrugada. Nunca falou mal dele. Nunca me proibiu de amá-lo, mas também nunca me incentivou a procurá-lo. Só dizia, se ele um dia quiser voltar, ele vai ter que bater nessa porta. Não sou eu quem vai atrás. E a porta ficou ali, fechada, ano após ano. Quando eu era criança, eu perguntava, mãe, cadê meu pai? E ela respondia, ele tá por aí, filha. Deus sabe. Com o tempo, eu parei de perguntar. Não porque tinha resposta, mas porque aprendi a conviver com a ausência como se fosse uma pessoa da casa. No colégio, era a única que não levava o pai nas apresentações. Nos aniversários não tinha telefonema. No dia dos pais, eu fingia dor de barriga para não fazer cartinha. A professora insistia. Mas Júlia, escreve pro seu avô então, ou pro seu tio. Eu respondia, não tenho ninguém, só minha mãe. E ela já vale por 2. E era verdade. Mas no fundo, bem no fundo, tinha um lugar que ainda esperava. A última vez que vi meu pai, eu tinha 14 anos. Ele apareceu do nada, com cheiro de cigarro, barba por fazer e um sorriso torto. Me levou para comer um pastel e falou sobre sonhos que nunca realizou. Prometeu que ia voltar na semana seguinte, que ia me levar num lugar bonito. Eu me arrumei 3 domingos seguidos. Ele nunca apareceu. Depois disso, nada, nenhuma ligação, nenhum parabéns, nenhuma mensagem. Sumiu como quem nunca existiu. Até o dia da ligação. Era um domingo, chuva fina. Eu estava fazendo arroz e ouvindo louvor baixinho no rádio. O telefone tocou. Número estranho. Atendi por impulso. Alô? Silêncio. Alô? Repeti. Já prestes a desligar. E então veio a voz. Júlia? Gelei. A voz era grave, cansada, quase falhando, mas eu reconheci na hora. Meu corpo ficou gelado. As mãos tremeram. Sou eu. É o pai. Pai. Demorei a responder. O mundo pareceu parar. O arroz queimou. A chuva ficou mais forte. E a única coisa que consegui dizer foi: por quê? Ele chorou do outro lado. Dava pra ouvir. Me perdoa, eu não sabia como voltar. Eu tive medo, mas agora eu tô doente, Júlia. Eu quis desligar, juro que quis, mas algo me prendeu. Talvez a menina de 14 anos que ainda esperava. Talvez Deus. Talvez os dois. Doente como? Tenho pouco tempo. Os médicos dizem que... Enfim, eu só queria ver você, falar com você, nem que fosse uma vez. Eu fiquei muda, lembrei dos aniversários, das apresentações escolares, dos dias que chorei abraçada com a almofada. E pensei, justo agora ele quer ser pai? Mas também pensei, e se for a última chance? E se eu nunca mais ouvir essa voz? E se ele morrer e eu continuar com esse vazio pra sempre? Onde você tá? Perguntei. Moro num sítio pequeno, interior de Minas. Se você quiser, eu mando o endereço. Não precisa vir. Só queria ouvir sua voz mais uma vez. Respirei fundo. Eu vou pensar. Desliguei. Passei a noite acordada, andando de um lado pro outro, comendo bolacha seca, lendo a Bíblia como quem tenta achar uma desculpa pra perdoar. Na manhã seguinte, fui trabalhar como zumbi. Meus colegas perceberam. Minha chefe perguntou. Eu só disse. Meu passado me ligou. E eu ainda não sei se quero atender. Mas a verdade é que eu já tinha atendido. E lá dentro, alguma coisa estava se movendo. Algo entre a mágoa e o desejo de cura. 2 dias depois, recebi uma carta, escrita à mão, com um endereço e uma frase só. Eu não mereço sua visita. Mas se vier, vou agradecer até o último dia. Eu chorei por meia hora. Depois peguei o telefone. Liguei para minha mãe. Mãe, ele apareceu. Silêncio. Disse que tá doente. Que quer me ver. Ela demorou a responder. Depois disse. Você é quem sabe, filha. Mas se for, vá com o coração pronto. Porque às vezes... a ferida só cura quando a gente olha de frente. E foi isso que eu decidi fazer. No sábado, comprei uma passagem de ônibus.
Peguei uma mochila com 2 mudas de roupa, um pote de remédio para ansiedade e um Novo Testamento de bolso. E fui. Fui encontrar o homem que me deixou. Fui olhar nos olhos de quem eu passei a vida tentando esquecer. Fui, porque alguma coisa maior do que eu dizia que era a hora de fechar um ciclo, ou de recomeçar um que nunca começou. No banco do ônibus, o céu passava devagar pela janela. As montanhas se estendiam como perguntas sem resposta, e o coração era só silêncio. Mas dentro de mim, uma voz sussurrava. Às vezes, a resposta que você espera vem no fim da estrada que você mais tem medo de seguir. O ônibus parou no meio da estrada de terra, onde nem placa tinha. O motorista olhou para mim pelo espelho e perguntou: "É aqui mesmo, moça?" Olhei o papel na mão. O nome do lugar era Sítio São João, mas não havia nada que dissesse isso. Só uma cerca de madeira envelhecida e uma estradinha de barro que sumia entre as árvores. Assenti. É aqui. Desci com a mochila nas costas. O sol era forte, mas o vento trazia um cheiro bom, de mato molhado, de tempo antigo. Comecei a caminhar. Cada passo era uma pergunta. Será que ele vai estar lá? Será que ainda se parece com aquele homem que me levou no pastel? Será que vai me reconhecer? Será que eu vou conseguir olhar para ele sem chorar? A estrada era estreita, ladeada de cercas tortas. Uns bois pastavam ao longe. Um cachorro latiu sem muita convicção. Tudo parecia velho, mas calmo. E de algum jeito, familiar. Depois de 20 minutos, vi a casa. Era pequena, branca descascada, com janelas de madeira. Um galho de buganvília pendia sobre o telhado. E na frente, um homem sentado em uma cadeira de fio, debaixo da sombra, de cabeça baixa. Meu coração começou a bater tão forte que achei que ia sair pela boca. Dei mais 2 passos. Ele levantou os olhos e por um instante o tempo se rasgou. A barba era mais grisalha que eu imaginava. Os olhos, fundos, a postura, encurvada. Mas era ele, meu pai, o homem que um dia segurou minha mão para atravessar a rua e depois soltou, para sempre. Ele ficou de pé, lentamente, e disse: "Júlia, minha vontade era correr, mas as pernas não obedeceram. Fiquei ali, parada, olhando, medindo a dor e a saudade no mesmo instante." Ele deu 2 passos e parou. "Você tá linda." Meu olho encheu de água, mas eu respirei fundo. "Você tá diferente." Ele sorriu, um sorriso triste. "O tempo faz isso com a gente, mas ainda sou eu. Aquele que errou." Silêncio. O vento passava pelas folhas, como se esperasse o que viria. "Pode entrar," ele disse. "A porta tá aberta?" Sempre esteve. A casa era simples, cheiro de madeira, rádio ligado bem baixinho numa estação de louvor, uma bíblia aberta sobre a mesa, fotos antigas penduradas na parede. Uma delas era minha, de um aniversário antigo, 7 anos, vestido rosa, sorriso sem dente. Aquilo me desmontou por dentro. Você guardou essa foto?" "Guardei tudo o que sobrou de você, filha. Era o que eu tinha." Ele me ofereceu um café. Aceitei, porque não sabia o que mais fazer. Sentamos à mesa. Ficamos em silêncio por longos minutos, até que ele falou: "Eu tentei voltar, Júlia, mais de uma vez, mas o medo me prendia e a vergonha me engolia. Você me deixou esperando 3 domingos." Falei, sem pensar. Ele abaixou a cabeça. "Eu sei. E todo domingo depois daquilo, eu lembrava disso. Você sabe o que isso fez comigo? Sabe o buraco que ficou? Eu imagino." "Não, você não imagina. Porque se imaginasse, teria vindo antes." Ele suspirou. "Você tem razão. Então por que agora? Por que só agora, quando tá doente? Quando já viveu tudo sem mim?" Ele enxugou os olhos discretamente. "Porque agora eu tenho medo de ir embora, sem te dizer o quanto me arrependo." Meu coração batia como um tambor. Queria gritar, queria abraçar, queria fugir, tudo ao mesmo tempo. "Você é meu pai, mas eu te vi como estranho a vida toda, e eu fui um covarde. Mas mesmo longe, nunca deixei de te amar." As palavras dele batiam em mim como chuva fina, molhavam, gelavam, mas não machucavam como antes. Era como se algo ali estivesse começando a derreter. Passamos o resto da tarde conversando. Ele contou sobre os anos no interior, sobre a culpa, sobre as cartas que escreveu e nunca mandou. Toda vez que eu achava coragem, a vergonha vencia. "Eu queria que você tivesse lutado mais, e eu queria ter sido o homem que você merecia." Silêncio. Depois ele disse: "Mas talvez ainda haja tempo." No fim do dia, ele me mostrou o quartinho onde eu podia dormir. Cama simples, cobertor de lã, uma mesinha com um vasinho de flor artificial, tudo limpo, organizado, cuidado. "Fiz esse quarto há 1 ano. Não sabia se você viria, mas esperei mesmo assim. Chorei, ali mesmo, na porta do quarto." Ele não disse nada. Só colocou a mão no meu ombro e ficou, como quem diz: "Agora eu estou aqui e não vou sair." Naquela noite me deitei e não dormi. Fiquei lembrando dos tempos em que ele não vinha, das histórias que inventei para justificar a ausência dele, dos rostos que projetei em sonhos e que nunca eram reais, mas agora ele estava ali, de verdade, doente, velho, arrependido, mas, meu pai, a dor ainda estava aqui, mas havia algo novo também, um tipo de esperança. Uma porta que eu pensei que nunca mais fosse se abrir. Na manhã seguinte,
Ele fez café e me esperou na varanda. Hoje quero te levar num lugar. Onde? Na cachoeira onde eu ia quando era jovem. Quando precisava pensar. E por que você quer ir lá? Ele olhou para o horizonte, depois para mim, e disse, porque agora eu tenho o que pensar de novo. Eu assenti, peguei a mochila e seguimos juntos, pai e filha, pela primeira vez, lado a lado, não como antes. Mas talvez como deveria ter sido. A trilha começava atrás da casa, por entre árvores altas e raízes, que nasciam do chão como mãos querendo tocar o céu. O chão estava úmido, coberto de folhas secas. Os passarinhos cantavam como se soubessem que aquele dia era diferente, e de algum jeito era mesmo. Eu andava ao lado dele, devagar, silenciosa, mas escutando tudo, não só as palavras, mas o som da presença. Aquela presença que eu esperei por tantos anos e que agora parecia real demais para ser esquecida de novo. Ele caminhava com calma, olhando para o chão, mas atento. De vez em quando virava o rosto e dizia, cuidado com esse galho. Aqui escorrega, tem uma pedra solta mais adiante. Era como se, mesmo com atraso, ele ainda tentasse me proteger. E confesso, aquilo me tocava, porque parte de mim ainda queria ouvir essas coisas. Ainda queria um pai que dissesse, vai com cuidado. Você vinha aqui quando era jovem? Perguntei, sempre que estava com a cabeça cheia. Pensava em quê? Ele sorriu, triste. Na vida, no que fiz, no que não fiz. E depois de me deixar, você continua ouvindo? Mais ainda, silêncio. Aqui era o único lugar onde eu conseguia me perdoar, mesmo que fosse só por uns minutos. Eu olhei para ele, o rosto mais envelhecido, as mãos com manchas, as rugas marcadas no canto dos olhos. E pensei, esse homem que eu odiei por tanto tempo é só um homem. Chegamos à cachoeira. Não era grande, nem bonita como as de cartão postal, mas tinha algo ali, uma água limpa, correndo sobre pedras antigas, um barulho que era quase um sussurro constante, um vento leve que mexia as folhas das árvores e os pensamentos dentro da cabeça. Ele se sentou numa pedra, tirou o boné e fechou os olhos. Eu sentei ao lado, e por um tempo, nenhum de nós disse nada. Apenas ouvimos a água cair. Até que ele falou, você me odeia? Demorei a responder. Olhei a correnteza, as folhas que caíam e sumiam na água, o tempo que a gente não pode segurar. E respondi, por muito tempo sim, hoje eu não sei mais. Você tem todo o direito, eu sei. Mas se me permitir, posso tentar conquistar algo que perdi? O quê? A chance de te amar de perto, mesmo que por pouco tempo. Meus olhos marejaram. Você acha que ainda dá tempo? Não sei. Mas sei que se você estiver aqui agora, é porque uma parte sua ainda quer tentar. Ele abaixou a cabeça. Eu não tô pedindo pra esquecer. Só queria que você soubesse que nem todo homem que vai embora esquece o que deixou. E por que você foi? A pergunta saiu mais doce do que eu imaginava. Eu esperava um grito, mas saiu como um pedido de explicação, como uma filha querendo entender. Ele demorou a responder. Pegou uma pedra do chão, girou entre os dedos, respirou fundo. Porque eu era fraco. Tive medo de ser o que seu avô foi comigo. Fui criado na base da pancada. Nunca aprendi a ser pai. E quando percebi que você merecia mais do que eu podia oferecer, fugi. Mas fugir não me protegeu. Me deixou ainda mais vulnerável. Eu sei, e é isso que me destrói todos os dias. Silêncio. Você foi meu primeiro amor, Júlia. Antes mesmo de eu te pegar no colo, já te amava. Mas amar nem sempre é o suficiente, quando a gente não sabe permanecer. As lágrimas caíam sem controle agora. Não por raiva, mas por tudo o que eu precisava ouvir, e nunca imaginei que ouviria. Ele continuou. A dor de ter ido embora me acompanha até hoje, mas ver você aqui agora me dá uma paz que eu nem sei explicar. Por quê? Porque agora eu sei que, mesmo quebrado, eu ainda posso ser pai. Talvez não o melhor, talvez não o que você precisava lá atrás, mas o que você pode ter hoje. Eu não sabia o que dizer. A cachoeira seguia caindo, a água seguia fluindo. E dentro de mim, alguma coisa se quebrava para dar lugar a outra. Algo novo, menos amargo, mais humano. Peguei uma pedra, joguei na água, vi ela desaparecer e falei, vamos começar daqui então. Do zero. Ele me olhou. Você tem certeza? Tenho. Porque se eu te odiar para sempre, é como se eu me ferisse todo dia, e eu quero paz. Ele sorriu. Não aquele sorriso ensaiado, mas um sorriso de quem renasce um pouco por dentro. Então, posso te chamar de filha? As lágrimas voltaram. Assenti com a cabeça. Pode, mas vai ter que reaprender a ser pai. Eu topo. Me ensina. Na volta, caminhamos mais próximos. Ele me contou de quando eu era bebê, do jeito que eu dormia, das vezes que ficava horas me olhando no berço, dos medos que ele tinha de não saber o que fazer. Teve uma vez que você estava com febre e eu chorei mais que você. Achei que ia te perder, mas aí você olhou pra mim e sorriu, como se dissesse, tô aqui, pai. Vai dar tudo certo. Eu sorri também, porque agora eu estava dizendo isso de verdade. Quando chegamos na casa, o céu começava a se fechar. Nuvens pesadas,
cheiro de chuva. Antes de entrar, ele parou no portão. Me olhou. Obrigado. Por quê? Por ter vindo, por ter me escutado, por ter aberto uma porta que você podia ter trancado para sempre. Ainda tá entreaberta, mas já é alguma coisa. Entramos. A chuva caiu forte naquela noite. Mas dentro de mim, o céu estava mais limpo do que nunca. Fiquei mais tempo do que planejei. A princípio seriam 2 dias, 3 no máximo, só para ver, conversar, tentar entender. Mas no 4º dia, ainda estava lá. E não era só por ele, era pelo que eu estava descobrindo em mim, pelo que ainda não tinha cicatrizado, pelo que talvez ainda pudesse florescer. Meu pai não falava muito, mas fazia. Café todo dia, antes de eu acordar. Lenha cortada antes do sol nascer. Rádio ligado baixinho na estação evangélica. E sempre o mesmo cuidado sutil. Tem cobertor no quarto. Vai esfriar. Deixei a cadeira no sol para você sentar de tarde. Tem pão caseiro na mesa. Fiz do jeito que sua mãe gostava. Ele falava da minha mãe com respeito. Nunca culpou. Nunca tentou justificar nada usando ela como desculpa. E isso me desarmava. Mas convivência também revela rachaduras. E cedo ou tarde elas começam a sangrar. Na tarde do 5º dia, ele me encontrou sentada no alpendre, lendo um livro. Sentou do meu lado, meio sem jeito. Posso te perguntar uma coisa? Assenti. Você foi feliz. Sem mim, a pergunta me pegou desprevenida. Fechei o livro, olhei pro chão e respondi. Fui, mas não inteira. Ele abaixou os olhos. Isso me dói, mas também me alivia. Por quê? Porque apesar da minha ausência, você ainda foi capaz de ser algo, de ser alguém. Mas eu passei muito tempo tentando provar isso pra mim. E pros outros. Provar o quê? Que eu era suficiente, que não precisava de você. Mesmo querendo, silêncio. Era como se estivéssemos mexendo numa caixa velha cheia de cacos. Cada lembrança que tirávamos cortava um pouco, mas também liberava espaço. Teve uma época, continuei, em que eu evitava qualquer homem mais velho, professor, vizinho, pastor, como se de alguma forma todos fossem me abandonar também. Eu nunca imaginei o quanto isso te marcaria. Pois é, a ausência marca mais do que a presença ruim. Ele assentiu, mas ficou quieto. Depois de um tempo, eu perguntei, você tem alguém? Mulher? Companheira? Ele negou com a cabeça. Nunca consegui. Depois que fugi da sua mãe, perdi a coragem de amar de novo. Fui ficando sozinho. E quando percebi, já não sabia mais como voltar. Você tentou ter outra família? Não. Porque a que eu perdi foi a única que me importava de verdade. A noite caiu. Fizemos sopa juntos. Coisa simples, mas íntima. Enquanto ele cortava a cenoura, disse, esses dias com você aqui têm sido os melhores que vivi nos últimos anos. Eu não soube o que responder, porque parte de mim ainda queria sair correndo, voltar para minha rotina, para os meus muros, para o meu controle, mas outra parte queria ficar mais um pouco. No dia seguinte, o médico da cidade passou no sítio, rotina. Exames, medições, conversa rápida. Depois, ele me chamou de lado. O coração dele está fraco. Não temos muito tempo, Júlia. Talvez meses, talvez menos. Você é a única família que ele tem por perto. E a presença da filha tem sido a melhor coisa para ele. Tá mais calmo, mais forte. Pense nisso. Voltei pro quarto com um nó na garganta. Mais tarde, na varanda, meu pai falou. Você deve estar com sua vida lá na cidade. Trabalho, amigos, talvez um namorado. Só o trabalho. Mesmo assim, não quero que se sinta presa aqui. Não estou presa, mas também não está livre. Aquilo me pegou, porque era verdade. Eu estava entre 2 mundos. O passado, cheio de dor, e um presente, que talvez pudesse se tornar cura. Naquela noite, me ajoelhei ao lado da cama, coisa que fazia pouco, mas ali, naquele quarto pequeno, naquele silêncio com cheiro de madeira, falei com Deus como não fazia há muito tempo. Senhor, se eu devo ficar, me mostra. Se isso aqui é só uma despedida, me fortalece para aceitar, mas se for um recomeço, me dá coragem. No dia seguinte, acordei cedo. O céu estava nublado, mas a alma menos. Fui até a cozinha. Ele estava lá, preparando o café. Me olhou e disse, pensei que hoje você ia embora. Eu também pensei. Ele me entregou uma caneca. E, decidiu? Segurei o café. Olhei nos olhos dele e disse, ainda não, mas talvez eu fique mais um pouco, até o próximo pôr do sol. Ele sorriu. Então vou fazer pão de queijo. Do jeito que minha mãe fazia, melhor, do jeito que ela me ensinou. E naquele momento, com farinha na mão, riso leve e cheiro de recomeço no ar, eu percebi, às vezes, a reconciliação não vem com abraços. Vem com café quente e presença silenciosa. Vem com o tempo, com o dia seguinte, com a chance de simplesmente ficar. Amanhã começou como todas as outras. Café forte, pão de queijo assando, o rádio velho na estação de louvor. E meu pai na varanda, enrolado num cobertor, com os olhos meio fechados, observando o céu. Mas havia algo estranho naquele dia. Um silêncio diferente. Não o silêncio da paz, mas o silêncio da espera. Dormiu bem? Perguntei ao chegar na cozinha.
Ele respondeu com um aceno fraco. Mais ou menos. Tive umas pontadas no peito. Eu franzi a testa. Pontadas como? Dor. Aqui. Apontou o lado esquerdo do peito. E você tá me dizendo isso agora? Ele sorriu com culpa. Achei que ia passar. Larguei a caneca na pia. Peguei o celular. Não tinha sinal. A gente vai ao hospital. Não, filha. Vai passar. Só preciso descansar. Você tá louco? Com o coração fraco desse jeito, qualquer dor pode ser. Eu não quero ir, mas eu quero que você viva. Silêncio. No fundo eu sabia. Não era teimosia. Era medo. Medo de que um exame dissesse, não tem mais volta. Medo de admitir que o tempo estava mesmo acabando. Mas ele me olhou e disse, se for pra morrer, que seja aqui, em casa, com você por perto. Eu respirei fundo, segurei as lágrimas e sentei ao lado dele. Se eu te prometer que volto, você aceita ir agora? Ele hesitou. Volta mesmo? Prometo. Ele assentiu. Então vamos. O trajeto até a cidade foi lento. A estrada de terra parecia mais longa. O silêncio entre nós, mais denso. E o céu, fechado. No hospital pequeno da cidade, ele foi atendido com prioridade. Enquanto preenchia os papéis, minhas mãos tremiam, mas minha cabeça estava firme. Nome completo? Data de nascimento? Tem convênio? Não, nada disso ele tinha. Só um histórico de erros e uma filha reaprendendo a ficar. Ele ficou em observação. Fizeram exames, colocaram oxigênio, monitor cardíaco. Fiquei sentada do lado de fora. A cadeira de plástico doía, mas o que doía mais era a ideia de perdê-lo, justo agora. Depois de 2 horas, o médico apareceu. Ele teve um princípio de infarto. Chegou na hora certa, mas vamos precisar transferi-lo para um hospital com mais estrutura. E aqui não tem? Não o suficiente. Já entrei em contato. Vai precisar ir para a cidade vizinha. É coisa de 1 hora de ambulância. Assenti. Ele vai ficar bem? Vai precisar de cuidado, repouso e presença. Alguém que fique por perto. Voltei até o leito. Ele estava pálido, mas consciente. Ouvi o médico. Tô mais perto do que longe, né? Sentei ao lado. Você chegou na hora certa. A ambulância já vem. Vamos para outro hospital. Ele segurou minha mão. Você vai comigo? Claro que vou. Ele sorriu. Por um instante, achei que ia acordar e você teria ido embora. Tipo aqueles sonhos bons que somem quando a gente abre os olhos. Eu tô aqui, pai, e vou ficar. O trajeto de ambulância foi silencioso. O som das sirenes intercalava com os batimentos do monitor. Cada apito era uma lembrança que queria escapar. Lembrei da primeira vez que cortei o joelho e queria o colo dele. Lembrei da festa junina em que dancei sozinha, enquanto as outras crianças tinham pai na plateia. Lembrei de quando passei no vestibular e não tive pra quem contar. Agora, eu tava ali, com ele, e ele, frágil, me olhava com um misto de arrependimento e gratidão. Chegamos ao hospital maior, ambulância, maca, enfermeiros, cadeiras duras de novo, esperas longas, paredes brancas, até que uma assistente social se aproximou. Você é a filha do Sr. Benedito? Sim. Ele ficará internado por tempo indeterminado. Precisa de acompanhante? Ou algum familiar próximo pode vir? Demorei a responder. Parte de mim queria dizer, sou só a filha que ele deixou para trás. Mas outra parte, mais forte agora, disse, sou eu. Eu fico. Ela assentiu. Tem um dormitório anexo para acompanhantes. Simples, mas dá pro descanso. Fui até o quarto. Ele dormia. Respiração lenta. A pele com aquele tom amarelado que denuncia a idade. Olhei para ele por minutos e pensei, como pode alguém machucar tanto e ainda assim nos fazer querer cuidar? Sentei na poltrona, ajeitei o travesseiro e liguei pro trabalho. A voz da minha chefe atendeu com surpresa. Júlia, tudo bem? Mais ou menos. Meu pai está internado. Preciso de licença. Por tempo indeterminado. Tem certeza? Tem projetos importantes. Você ia ser promovida no mês que vem. Tenho. A promoção pode esperar. Meu pai... Talvez não. Silêncio do outro lado. Tá certo. Faz o que precisa. Mas sabe que isso pode mudar sua vida. Eu sei. Mas talvez seja essa na ideia. Desliguei. Fiquei olhando para as mãos dele. Mãos grossas. Marcas do tempo. Do trabalho. Da ausência. E agora, das tentativas de recomeço. Naquela noite dormi mal. Mas não por arrependimento. Pela primeira vez, eu estava onde precisava estar. Não como uma filha que espera, mas como uma mulher que decidiu que o amor é mais forte que a dor. O hospital tinha cheiro de desinfetante e esperança remendada. A cama do meu pai ficava perto da janela. De manhã, a luz entrava pelas persianas e iluminava o rosto dele. Pálido, enrugado, mas em paz. Ele acordava cedo. Sempre. Antes mesmo da enfermeira trazer o café. Antes do soro terminar de pingar. Antes de qualquer outro quarto acender as luzes. Na primeira semana, tudo foi adaptação. Remédios a cada 3 horas. Banho no leito. Enfermeiras que falavam baixo. E eu, ali, entre os sons dos monitores e os suspiros dele. Algumas noites ele gemia de dor. Noutras, chorava dormindo. Eu segurava a mão dele e não dizia nada. Porque aprendi que, às vezes,
O silêncio é a oração mais poderosa. Num desses dias, ele me olhou e disse: "Posso te pedir uma coisa?" "Claro, lê pra mim." Aquela Bíblia aí do lado. Peguei o Novo Testamento que eu mesma havia trazido na mochila. Tem algum trecho específico? Salmos, qualquer um. A voz de Deus acalma, mesmo quando a gente não entende. Abri no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto lia, vi os olhos dele se fecharem, mas uma lágrima escorreu, silenciosa, como as de um filho que reconhece. Tarde demais, o pai. "Você sempre teve fé?" Perguntei depois de um tempo. "Não, tive medo, tive vergonha, mas fé só comecei a ter quando tudo caiu." "E o que caiu?" "Minha saúde, minha vaidade, meu orgulho", suspirou. "E foi aí que Deus entrou." "Por quê?" "Porque ele só entra quando a gente se esvazia o suficiente para caber à presença dele." Fiquei em silêncio. Aquela frase me atingiu, porque ele, aquele homem que um dia foi ausência, agora falava de um Deus que nunca saiu. "Eu pedi a Deus para te ver antes de morrer," ele disse com a voz fraca. "Mas ele fez mais. Ele me deixou viver o milagre de você ficar." Segurei a mão dele, e eu pedi a Deus para entender, e ele me deu a chance de perdoar. Naquela tarde, ele dormiu por horas. Enquanto isso, eu observei os detalhes, as veias nos braços, as sardas, as unhas cortadas tortas, as cicatrizes, e pensei, quantas histórias cabem num corpo, quantas dores ele carregou sem dividir, e quantas vezes desejou voltar, mas não soube como. Numa manhã de sábado, chovia, fina, persistente. Ele me pediu para pegar um caderno dentro da mala de roupas. Abri. Era um caderno velho, de capa marrom, com folhas amareladas. Dentro, páginas escritas à mão, datas, anotações, versículos e cartas. Cartas para mim, desde o dia em que me deixou. Eu escrevia para você, toda vez que o coração apertava. Nunca mandei, mas agora é tudo seu. Li algumas ali mesmo, outras só conseguiria mais tarde. E cada palavra era como um ponto costurando as feridas abertas, porque não eram cartas de desculpa, eram cartas de saudade. Hoje vi uma menina de trança e lembrei da sua. Será que ainda usa? Perdi seu aniversário de novo. Me odeio por isso. Júlia, será que você sonha comigo? Porque eu sonho com você. Quase toda noite. Chorei. Muito. Ele ficou calado. Só me olhava. Eu tentei tanto apagar você da minha história. Falei. Mas agora vejo que você sempre quis voltar para ela. Eu só não sabia como reescrever. Então escreve comigo. Agora. A enfermeira entrou, nos interrompeu. Tinha trazido sopa. Ele não conseguia comer sozinho. Eu ajeitei o travesseiro, soprei a colher e levei à boca dele. Entre uma colher e outra, ele disse: "Você já me perdoou mesmo? Ou tá só aqui porque sente pena?" "Não é pena, é escolha. Mas você ainda sente raiva? Menos a cada dia. E mágoa? Mágoa vira oração quando a gente deixa Deus entrar." Ele sorriu, com dificuldade, mas sorriu. "Então, talvez ele ainda me ame também. Ele nunca deixou de amar, e nem eu." Naquela noite, a luz apagou no corredor. O hospital dormia. Eu, sentada na poltrona, coberta com um lençol fino. Ele deitado, dormindo com o caderno sobre o peito. E eu, com o coração cheio de algo que eu não sentia há anos. Paz. No fundo eu sabia, ele não era eterno. O corpo não aguentaria muito, mas aquela reconciliação, aquela sim, duraria para sempre, porque o que foi costurado em Deus, nem o tempo pode desfazer. Era terça-feira. O hospital acordava devagar. Carrinhos de medicação deslizavam pelos corredores, sons baixos de passos apressados e o cheiro de café misturado com éter. Meu pai ainda dormia quando a médica entrou. Jovem, olhos cansados, voz doce. "Bom dia, você é a filha do Sr. Benedito, certo?" "Sim, sou eu. Podemos conversar lá fora?" Assenti, coração acelerado. Pressentimento. Sentamos numa sala pequena. Quadro branco, 2 cadeiras, nenhum enfeite, ambiente neutro, como se tentasse amortecer o que viria. E avaliamos os últimos exames. E houve uma piora significativa no funcionamento cardíaco. Engoli seco. "O que isso significa?" "O coração dele está cansado, Júlia. A fraqueza muscular atingiu níveis críticos. Já não responde bem à medicação." Silêncio. Ela continuou. "Há 2 opções. Internação em UTI, com suporte mecânico, ou cuidados paliativos." Paliativos? Sem medidas invasivas. Só conforto. Analgésico. Controle de dor. Qualidade nos últimos dias. Senti o chão se afastar sob meus pés. Quanto tempo ele tem? Imprevisível. Pode ser uma semana, talvez mais, talvez menos, mas o corpo já está sinalizando esgotamento. Voltei para o quarto com o rosto limpo, mas o coração em pedaços. Ele estava acordado, folheando o caderno. Me olhou,
e sorriu. Você sumiu. Fui conversar com a médica. Boas notícias? Demorei. Sentei ao lado. Segurei a mão dele. Pai, o seu coração tá cansado. Muito. Os médicos disseram que talvez falte pouco. Ele respirou fundo. Fechou os olhos. E apenas disse, eu sei, sabe? Meu corpo já tá dizendo isso há dias. Só faltava alguém confirmar. Chorei. Dessa vez, na frente dele, sem esconder, sem disfarçar. Eu não tô pronta pra perder você de novo. Filha, a gente não perde o que foi resgatado. Mas e se não der tempo? Já deu. Silêncio. Ele pegou minha mão com força surpreendente. Promete que não vai deixar isso tudo morrer comigo? O quê? O que a gente construiu? Esse perdão. Essa nova chance. Prometo. E posso te pedir mais uma coisa? Claro. Ele hesitou. Olhou pro teto. Depois pra mim. Me leva pra casa? Pra casa? Pro sítio. Quero morrer no meu quarto. Com a janela aberta. O cheiro do mato, o rádio ligado baixinho, e você, ali do lado. Fiquei em silêncio. A senhora doutora vai deixar? Com assinatura, com responsabilidade. Mas sim, vai deixar. Respirei fundo. Então vamos pra casa, pai. A burocracia foi feita em horas. Assinaturas, documentos, uma ambulância simples. E na tarde de quarta, estávamos de volta ao sítio. Sol brando, cheiro de terra molhada, cachorros latindo, o mesmo banco de madeira na varanda. Organizei o quarto dele, lençóis limpos, cortina aberta, o caderno ao lado da cama, a Bíblia em cima da cômoda, e no rádio, louvores baixos, como ele gostava. É assim que eu queria, ele disse olhando ao redor. Tá tudo aqui, até o cheiro do café. Sentei ao lado, ele segurou minha mão. Agora só falta uma coisa. O quê? Ele sorriu. Quero que você ore comigo. Pai, eu não sei orar em voz alta. Mas você fala com Deus, né? Falo. Então, ele vai entender. Fechei os olhos e falei com Deus como quem fala com um velho amigo. Senhor, obrigada por me dar essa chance, de não perder mais uma vez, de ver, ouvir, sentir, mesmo que doa, mesmo que seja pouco. Obrigada por transformar um fim num recomeço. Quando terminei, ele apertou minha mão. Foi a oração mais bonita que já ouvi. Você já ouviu muitas? Não, mas essa foi o suficiente. Naquela noite, cozinhei arroz, feijão e ovo. Ele comeu pouco, mas elogiou. Gosto de comida feita com choro e fé. Tem gosto de saudade, tem gosto de amor. Dormiu cedo. Eu fiquei sentada na varanda, olhando pro céu, pensando na ironia de tudo. Passei a vida esperando ele voltar. E agora, sou eu quem segura a mão dele enquanto ele parte. Mas havia algo bonito nisso. Algo santo, porque o amor não precisa durar uma vida inteira para ser eterno. Só precisa ser verdadeiro até o fim. E eu estava decidida a ficar até o último suspiro, não por dever, mas por escolha. Os dias no sítio passaram devagar, mas não de um jeito ruim. Era como se o tempo tivesse diminuído o passo, para que a gente pudesse aproveitar cada segundo. Meu pai dormia mais, comia menos. Falava pouco, mas quando falava, era como se cada palavra fosse um presente embrulhado com memória, arrependimento e amor. Na sexta-feira, acordei cedo, e ele já estava com os olhos abertos, olhando a janela. O céu hoje tá mais bonito, disse com a voz fraca. Fui até ele, ajeitei o travesseiro e respondi, tá mesmo, azul limpo, parece até que o céu esperou você melhorar. Ele sorriu, mas não respondeu. Depois do café, sentamos no alpendre, cobertor sobre as pernas dele, sol suave tocando o rosto. E aí ele falou, nunca te contei isso, mas no dia em que você nasceu, eu chorei como criança. Chorou? Chorei de medo, de alegria, de culpa por tudo que eu sabia que ainda ia errar. Mas quando te vi, tão pequena, tão minha, achei que daria conta. Silêncio. E o que aconteceu? Ele demorou a responder. Aconteceu a vida, e eu fugi dela. Depois, com esforço, ele apontou para dentro da casa. Tem uma caixa no meu armário. Azul, com tampa de pano. Abre ela pra mim? Fui. Abri. Lá dentro, fotos antigas. Um par de sapatinhos de bebê. Uma pulseira da maternidade com meu nome. Cartinhas que eu havia escrito pra ele quando era criança. Algumas eu nem lembrava. E um envelope amassado com um cheque dentro. Cheque sem valor, rasgado no canto. Voltei com a caixa. Ele olhou pra tudo como quem reencontra partes de si. Guardei isso quando pensava que um dia ia ter coragem de voltar. Cada vez que eu pensava em você, eu abria essa caixa. Fiquei olhando em silêncio. Pai, por que você nunca destruiu isso tudo? Por que não jogou fora? Ele virou o rosto, olhos marejados. Porque mesmo errando, mesmo sumindo, mesmo sendo tudo o que você não merecia, eu ainda te amava. E não amar você era a única coisa que eu nunca consegui fazer. Abracei ele, ali, sem pensar, sem perguntar se ele queria. Apenas abracei, e ele chorou no meu ombro. Alto, sem medo, como um filho perdido que finalmente achou o caminho de casa. Nos dias seguintes falamos de tudo, das músicas que ele ouvia, dos livros que comecei
e nunca terminei, dos planos que ele nunca viveu. Queria ter te levado para ver o mar, ele disse. A gente ainda pode imaginar. E se eu tivesse ficado? Talvez a gente tivesse se machucado mais. Ou talvez tivesse aprendido mais cedo. Mas agora a gente tá junto. Ele sorriu. Então tá valendo. No domingo, o pastor da igrejinha local veio visitar. Leu João 14, orou conosco e ungiu a testa do meu pai com óleo. Você quer se reconciliar com Deus? O pastor perguntou. E ele respondeu com a voz embargada. Não só quero, já estou. Ele me trouxe minha filha de volta. Não preciso de mais provas. Naquela noite, o céu estava carregado de estrelas. Dormimos com a janela aberta. O som dos grilos, dos ventos e da respiração dele, que aos poucos ficava mais lenta. No meio da madrugada, acordei com ele me chamando. Filha, me aproximei. Peguei sua mão. Tô aqui, pai. Posso te pedir uma última coisa? Qualquer coisa. Ele fechou os olhos. Me chama de pai. Mas, com carinho, com verdade, senti um nó na garganta. E então sussurrei. Pai, ele sorriu. Agora sim, posso descansar. E fechou os olhos. Ainda respirava, mas seu corpo já pedia descanso. Fiquei ali, deitada ao lado da cama, cabeça encostada no peito dele, escutando o coração que, por tanto tempo, bateu longe do meu. Agora estava ali, fraco, mas em paz. Antes de amanhecer, ele apertou minha mão e disse com um fio de voz, você me deu o maior presente. Não foi o cuidado, foi o perdão. E então, adormeceu. Não sei quando exatamente o último suspiro veio. Não ouvi anjos, não senti vento diferente. Mas ali, no silêncio mais puro que já ouvi, meu pai partiu, de olhos fechados, com um sorriso no rosto, e minha mão na dele. E eu não chorei de desespero. Chorei de gratidão, porque ele não morreu como o homem que me abandonou. Morreu como o homem que voltou. E isso mudou tudo. O dia amanheceu cinza. Não por tristeza, mas por respeito. A casa estava silenciosa. Os passarinhos cantavam baixo. Até o vento parecia soprar devagar. Meu pai estava ali, mas já não respirava. Ainda assim, o quarto não parecia vazio. Pelo contrário, parecia cheio de tudo que a gente viveu nas últimas semanas. Cheio de palavras que curaram, de perdões trocados, de amor que, mesmo tardio, foi verdadeiro. Liguei para o pastor da vila. Ele partiu com paz, disse eu, com a voz firme. Então Deus cumpriu o que prometeu, respondeu ele. O velório foi simples, feito no próprio sítio, como ele pediu. Caixão de madeira clara, flores do jardim ao redor, louvores tocando ao fundo. Alguns vizinhos, pouca gente, mas muito amor. Enquanto ajeitavam tudo, fui até o armário dele. Queria escolher a roupa que ele usaria pela última vez. No canto, encontrei o caderno marrom e um envelope branco, com meu nome escrito à caneta. Abri. Era uma carta, escrita à mão, com letra trêmula, mas legível. Minha filha, se você está lendo isso, é porque minha hora chegou. Mas antes de partir, precisei te deixar algo. Não é dinheiro, nem casa, nem bem nenhum. É uma semente, a semente de uma nova história, porque o que vivemos nesses dias foi a colheita de uma vida inteira de espera. Me perdoa por ter ido, mas obrigada por ter voltado por nós dois. Não quero que minha ausência te quebre de novo. Quero que minha partida seja leve, porque eu parti sabendo o gosto do seu perdão. E você, minha filha, precisa viver, rir, amar e contar pro mundo que um pai pode falhar, mas Deus nunca falha. Com amor eterno, teu pai. Chorei, muito, mas com paz, como quem sabe que mesmo no fim, há beleza. No enterro, segurei firme o caixão. Não queria chorar alto, não queria fazer discurso, mas antes que fechassem a tampa, sussurrei. Você voltou, e isso já basta. O tempo depois passou como uma neblina. Os dias vinham, os dias iam. Voltei para a cidade. Avisei no trabalho que estava pronta para retomar. Mas algo em mim tinha mudado. Não era a mesma Júlia. Era uma mulher com marcas novas, com lembranças que não doíam mais, mas ensinavam. No primeiro fim de semana de volta, fui à igreja. Sozinha. Me sentei no último banco. E o louvor começou. A música dizia, se eu me perder, tu me encontra. Se eu fugir, tu me chama. Se eu cair, tu me levanta. Fechei os olhos e vi meu pai, com seu chapéu torto, sentado na varanda, sorrindo com aquele sorriso de quem finalmente entendeu o que é amor. Depois do culto, fui até a papelaria. Comprei um caderno novo, de capa vermelha, folhas brancas, e escrevi na primeira página: Diário da Reconciliação, capítulo 1, o fim que virou começo. Nos meses seguintes, comecei a escrever sobre minha história, sobre meu pai, sobre como Deus costura corações partidos com linhas invisíveis de tempo, perdão e graça. Publiquei um texto numa rede social e a repercussão foi surpreendente. Pessoas comentando, também perdi meu pai, queria ter tido essa chance. Você me deu coragem de perdoar. Mas então entendi. A carta dele não era só pra mim. Era pra todo mundo que achava que a dor do passado era o ponto final. Mas não era. Era só uma vírgula. Hoje,
Tenho aquele caderno marrom comigo, e toda vez que me sinto fraca, abro uma página, lembro do que vivemos, do que superamos, e de que, mesmo morrendo, meu pai me ensinou a viver. Na última página da carta dele, havia um PS. Se puder, planta uma árvore por mim. Quero que algo nasça onde tudo parecia ter morrido. E eu plantei, no fundo do sítio, uma mangueira. Hoje ela cresce forte. Os galhos tocam o céu, e quando o vento passa, parece que ele ainda tá ali, sentado, de chapéu, sorrindo e dizendo: voltei, filha, dessa vez, pra nunca mais ir embora. O sol da manhã tocava o capô do carro com delicadeza. O caminho até o sítio parecia menor dessa vez, menos tortuoso, como se a estrada também tivesse mudado desde a última vez que passei por ela. Abri os vidros, respirei fundo. O ar do campo ainda tinha cheiro de terra molhada e folhas antigas, mas dentro de mim havia algo novo: paz. Já fazia 6 meses desde a partida do meu pai, mas o luto não era o que me trouxe ali. Era a saudade boa, aquela que não machuca mais, apenas faz companhia. Estacionei o carro debaixo da mangueira, a mesma que plantei por ele. Agora, já mais alta. Galhos se esticando como braços abertos, folhas dançando com o vento. Era como se ele ainda estivesse ali. Como se a árvore fosse sua nova forma de presença. Entrei na casa devagar. A madeira ainda rangia sob os pés. A mesa seguia no mesmo lugar. E o rádio, ainda sintonizado na estação de louvor. Liguei. Uma canção suave preencheu o ambiente. Sentei no banco da varanda. Fechei os olhos. E ouvi, como quem escuta uma memória. Como quem ouve Deus passando com passos leves. Abri o caderno vermelho. Escrevi mais uma página. Hoje voltei. Não para chorar. Não para lembrar o que faltou. Mas para agradecer. Pelo que tivemos. Pelo que curamos. Pelo tempo que Deus nos deu. Ainda que curto. Porque o amor não se mede em anos. Se mede em presença. Em verdade, em transformação. E o meu pai me transformou. Depois, fui até o fundo do terreno. Ali, plantei mais uma muda. Dessa vez, uma jabuticabeira. Pequena, frágil, mas cheia de potencial. Coloquei uma plaquinha com um versículo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Colossenses 3:23. Ali, diante da terra molhada, fiz uma oração. Deus, obrigada por me ensinar que perdoar não apaga a dor, mas transforma o significado dela. Obrigada por me devolver um pai e por me ensinar, por meio dele, que sempre há tempo. Enquanto houver amor, sempre há tempo. Fiquei até o entardecer. A luz dourada tocava as folhas como se as abençoasse. O cheiro de pão fresco da vizinha chegava até o portão, e os grilos começavam seu coral de despedida. Antes de ir, fechei a porta da casa, mas deixei a janela aberta, porque algumas casas, mesmo vazias, ainda respiram. No carro, olhei pelo retrovisor uma última vez. A mangueira, a jabuticabeira, o banco na varanda. E soube, com toda certeza, o que construímos ali vai viver por muito tempo. Mesmo quando a lembrança do rosto desaparecer, a presença do amor vai permanecer. Hoje, conto essa história para outras pessoas. Escrevo, compartilho, ajudo filhas a perdoarem, pais a voltarem, famílias a se reconstruírem. Porque descobri que perdão também é vocação, e o amor é um legado. Quando alguém me pergunta: você sente falta do seu pai? Eu sorrio e respondo: não, porque ele nunca mais foi embora.